hidrato de cloral. A parte que comprova isso no texto era a seguinte: they drop off before they even get started. Então lá no texto tinha uma passagenzinha, essa que eu comentei agora, que era a que comprovava a alternativa A, ok? Depois, a segunda questão de inglês, a melhor alternativa era a alternativa que dizia assim, a alternativa E. Dizia assim: poderiam ser utilizadas em testes para detectar a toxicidade de produtos químicos, substituindo outros animais, né? Ou seja, segundo o texto, para os cientistas da NASA no Alabama, as aranhas poderiam ser utilizadas em testes para detectar a toxicidade de produtos químicos, substituindo outros animais. E lá no texto havia uma passagem que dizia spiders could replace, etc. Ou seja, as aranhas podiam substituir. Tá ok? Perfeito? Vamos então para a terceira questão de inglês, que já se refere a um outro texto, aquele texto que falava sobre a Segunda Guerra e Londres, se Londres estava preparada para a Segunda Guerra ou se não estava, se eles divulgaram essa preparação, porque a Inglaterra estava numa posição delicada, eles estavam tentando manter a paz diplomaticamente, não é isso? Então, a terceira questão de inglês, que dizia assim: segundo o texto, o governo central da Inglaterra, alternativa C, não revelou o quanto Londres estava preparada para a Segunda Guerra Mundial, tá? E a parte que comprova isso, estava lá no texto, dizia mais ou menos assim: more prepared than the government let on. Let on é o verbo divulgar, então eles estavam mais preparados do que o governo divulgou, tá ok? Depois, a quarta questão de inglês, referente a esse mesmo texto sobre Londres, sobre a guerra. A melhor alternativa, vamos ver, em 1939, Londres era habitada por aproximadamente 1/5 da população britânica. Tá, ok? A parte que comprova isso lá no texto era 8 million people, about 1/5 of the population. Então, 8 milhões de pessoas, mais ou menos 1/5, 1/5 of the population. Tá, ok? Melhor alternativa, então, foi para a quarta questão, a alternativa E. Depois, a quinta questão dizia assim: de acordo com o texto, aí você tinha todas as alternativas, a melhor alternativa foi a B. O mais temível para Londres era um bombardeio aéreo em escala jamais vista. E a parte que comprovava isso lá no texto dizia mais ou menos assim: the worst was aerial bombing on a scale not previously known. Tá ok? Perfeito. Então, essas questões até agora foram referentes ao primeiro e ao segundo texto de inglês. Vamos então para a questão seguinte, a sexta questão de inglês, que já sobre um outro texto, tá ok? Um texto que falava o quê? Que comentava os Jogos Olímpicos em Atlanta, no próximo ano. E esse texto dizia sobre a dificuldade em se achar hotéis e a dificuldade em se achar ingressos, e que alguns dos espectadores, ou vários dos espectadores americanos, ou vários americanos prefeririam assistir os jogos como espectadores, ou seja, pela televisão, ao invés de ter que encarar todo aquele problema de reservar hotel, de achar ingresso e tudo mais, né? Então, a sexta questão de inglês pedia assim: de acordo com o texto, a melhor alternativa foi a alternativa A, tá ok? A maior parte dos americanos assistirá aos jogos pela televisão, evitando os rigores do verão e as multidões. A parte lá no texto que comprovava isso dizia mais ou menos assim: most Americans will settle for watching the Olympics from home. Ou seja, a maior parte dos americanos ficará assistindo os Jogos Olímpicos em casa. Tá ok? Depois, a sétima questão de inglês era uma questão complicada, né? Porque era uma questão onde você tinha 3 proposições e aí depois nós tínhamos as 5 alternativas, dizendo quais proposições que estão certas. Então, a sétima questão dizia assim: leia atentamente as 3 proposições seguintes e responda qual ou quais delas está ou estão de acordo com o texto. Muitos hotéis e motéis de Atlanta estão aceitando reservas desde já para driblar a ação dos cambistas, era a primeira proposição. A segunda: de acordo com a estimativa da NBC, 456 milhões de dólares serão gastos pelos americanos que assistirem às Olimpíadas, tá ok? E a terceira proposição: felizmente, Atlanta é um grande centro de convenções e, portanto, a oferta de hotéis facilitará a acomodação dos visitantes. É essa última que eu disse que é a correta. Portanto, a alternativa é a alternativa C.
E a parte no texto que comprova isso dizia assim: Fortunately, Atlanta is a major convention city. Então, felizmente, Atlanta é uma grande cidade de convenções. É um centro de convenções muito grande. Tá ok? Então, essas foram as questões referentes a esse texto que falava sobre as Olimpíadas do próximo ano em Atlanta. O texto seguinte falava de um assunto muito triste, né? Crianças no exército, crianças na guerra. Então, era um texto que comentava sobre o alistamento, a convocação de crianças para estarem na frente de batalha, lá nas trincheiras, no campo de batalha, dando tiro e levando tiro. E que isso é proibido internacionalmente, mas nem por causa disso, alguns países que estão aí em guerra, em guerrilhas, deixavam de convocar, dos dois lados, tanto os rebeldes quanto os governos, convocam crianças que estão abaixo dos 15 anos para estarem lutando nessas guerras. A oitava questão de inglês pediu o seguinte: According to the text, boy soldiers are. Então, de acordo com o texto, os soldados meninos ou soldados mirins são. A alternativa melhor era a alternativa B. A sad common reality in the wars of Africa, Asia and Latin America. Ou seja, uma realidade triste e comum nas guerras da África, Ásia e América Latina. E aí não havia exatamente uma passagem do texto que comprovasse isso, mas sim o entendimento do texto como um todo, o qual eu comentei agora antecipadamente, né? Ou seja, uma realidade muito triste de crianças lutando na guerra, crianças na frente de batalha, morrendo em trincheiras, estando nos hospitais, tudo isso, internadas nos hospitais, né? Tudo isso estava ali comentado no texto. Então, o entendimento do texto como um todo levaria você a escolher a alternativa B. Depois, a nona questão de inglês, referente ainda ao mesmo texto. The text states that. O texto afirma que. Bom, entre as alternativas aqui, a melhor alternativa ficou sendo a alternativa B de bola também. Children are rounded up by governments and rebels to become fighters, which violates international conventions. Ou seja, as crianças são alistadas, são convocadas pelos governos e pelos rebeldes para se tornarem lutadores, o que viola as convenções internacionais. E a parte do texto que comprovava isso lá dizia mais ou menos assim: But that hasn't stopped either governments or rebels in Africa, Asia and Latin America from rounding up children for military duty. Então, o que está dizendo? Que isso não parou, isso não impediu tanto os governos quanto os rebeldes na África, na Ásia e na América Latina de alistarem crianças para o serviço militar. Perfeito? Joia. Comentamos aí até agora 9 questões. Quantas foram? 14. Então vamos lá. Atenção para você conferir as últimas 5 questões. Lá no finalzinho a gente ainda tem algumas questões sobre gramática, embora a maior parte da prova foi baseada em textos e entendimento de texto. Então era super importante que você lesse com bastante calma, né? Com bastante critério, fizesse uma boa comparação das alternativas, comparar toda hora a alternativa com o texto. É assim que você resolve, tá? Mesmo não conhecendo todo o vocabulário, de repente as próprias alternativas te dariam as dicas, tá ok? Guarde então esses procedimentos, é sempre útil para o resto aí da sua vida, independente de você prestar mais vestibulares ou não, tá ok? O próximo texto falava do seguinte, uma coisa de ficção científica, mas talvez nem tão científica assim. As viagens no futuro, né? Como é que vão ser? Vão ser interplanetárias? O que vai acontecer? Porque as primeiras viagens, as viagens passadas, vamos dizer assim, começaram a partir de um continente para o outro. E o que começou a acontecer a partir disso? Doenças eram passadas, não é? Onde você tinha um vírus num continente que lá era inócuo, ele não fazia absolutamente nada, na hora que passava para outro continente ou para outra nação, dizimava o povo todo. Então foi o caso, por exemplo, da peste negra, né? Que chegou através dos mercantes na Europa e dizimou ali quase que 1/3 da população europeia. Era mais ou menos sobre isso que falava esse texto da prova de inglês, referente à questão número 10. Então vamos dar uma olhadinha na questão número 10. According to the text, travelers in the 21st century are likely to, ou seja, de acordo com o texto, os viajantes do século
21, provavelmente, né, estão propensos à alternativa E, catch more exotic diseases, ou seja, apanhar doenças mais exóticas, mais diferentes, desconhecidas daquelas atualmente. E a passagem que comprova isso no texto diz assim, and perhaps more exotic diseases, e talvez doenças mais exóticas. Depois, a 11ª questão, dizia assim, according to the text, mais uma vez, não é? De acordo com o texto, tudo de acordo com o texto, de acordo com o texto, então precisava 30%, né, do rendimento. Ele te deu uma frase, plague also cropped up in 1994 in India, ou seja, a praga também brotou, surgiu em 1994 na Índia. Bom, a melhor alternativa aqui foi a alternativa C. When did plague crop up in India? Quando que a praga, que a peste, apareceu na Índia? Então, o que ele fez? Ele tirou o in 1994, ou em 1994, e perguntou quando. Como a frase estava no passado, cropped, ele usou o auxiliar did e o verbo voltou para o infinitivo. Alternativa C. As duas últimas questões se referem aqui a esse último texto que fala da participação do Brasil na venda de armas no mercado mundial durante a Guerra Fria, que era muito grande. O Brasil exportava muito armamento, muito equipamento bélico. E depois, com o fim da Guerra Fria, vamos dizer assim, não, então pelo menos com a diminuição da Guerra Fria, o Brasil passou a exportar menos e outras coisas aconteceram. Só que eram questões de cunho gramático, né? Eram questões para você resolver gramaticamente. Então, a 79 dizia assim, ou melhor, o enunciado todo dizia assim, em cada espaço em branco é indicado o número da questão a que ela corresponde. Escolha a alternativa que o preenche corretamente. A questão 13 dizia assim, sold, selling, sell, to sell, have sold. A melhor alternativa foi a alternativa B, selling, com ing. Por quê? Porque lá no texto eu tinha assim, exporters by selling. Então eu tinha a preposição by, by, e depois de uma preposição, quando eu vou usar um verbo, eu tenho que usar o verbo mais ing. Então alternativa B. Depois a última questão, que foi a questão 14, também era de cunho gramático. E a melhor alternativa foi a alternativa A, have been struggling. Por que foi essa? Porque segue a concordância verbal anterior, que também estava no present perfect. Military spending has fallen. Então tinha um has fallen anteriormente, por isso que aí ia ficar have been struggling, seguindo a concordância verbal. Present perfect, continuous. Tá ok? Espero que você tenha ido bem, tá bom? Agora eu deixo vocês aí na companhia da Kátia. Obrigada, Sidney. No final da correção de cada disciplina, o vestibulando dará o gabarito correspondente a essa prova. O gabarito aparecerá no seu vídeo da seguinte maneira. Na primeira coluna vertical, as alternativas corretas. E nas outras colunas, o número da questão que ela ocupa na sua prova, dependendo da cor. Vamos então confirmar o resultado das questões de inglês. Se você perdeu alguma resposta, calma, não se preocupe. No final do programa vamos passar novamente o gabarito, ok? Chegou a hora do intervalo. Num minutinho a gente volta. Fique firme aí. Nós estamos de volta e vale a pena lembrar, durante a correção de cada matéria, daremos o gabarito de cada questão da seguinte forma. O professor dará a alternativa correta da questão que acabou de corrigir. E no vídeo vai aparecer o número da questão correspondente à sua prova, dependendo da cor. E chegou a vez das questões de português
com os professores Thaís, Ari e Fabiano. Vamos lá? Oi, pessoal. Tudo bem aí? Um pouquinho de ansiedade nessa correção da FUVEST. Então vamos ver a primeira questão de português, uma questão de natureza semântica. De acordo com o ditado popular, invejoso nunca medrou, nem quem perto dele morou. Então, o que nós devemos interpretar? A dificuldade aqui era você, por acaso, confundir o significado do verbo medrar. Medrar significa crescer, desenvolver-se. Daí, justificar-se a alternativa C como a correta. O perigoso era você confundir medrar com medo, ou alguma coisa parecida com isso, que é o que aparece nas demais alternativas. Então, respondendo com a C, você tem o invejoso não cresce e não permite o crescimento dos vizinhos. Essa é a interpretação correta do ditado popular. Bem, a segunda questão de português, ela pede aqui que você analise todos esses trechos, verificando toda e qualquer possibilidade de erro gramatical. A única alternativa que não apresenta nenhum erro de português é a alternativa E. A alternativa E que diz o seguinte: nós é que, senhor presidente, não podemos concordar com tal ilegalidade. Observando aqui a concordância, não podemos, concorda com o sujeito nós, ignorando-se, portanto, a expressão expletiva ou de realce é que nada interfere no processo de concordância. Também verificando a dupla de vírgulas que estão aqui isolando um vocativo. Talvez você pudesse fazer alguma confusão com a letra A, né, que era a única que apresentava um pouquinho de dificuldade de localizar o erro de português. O erro está ali nos dois pronomes oblíquos átomos que aparecem lado a lado. Se os vejam, né? Essa construção não é correta, tá bem? O restante acho que não estava difícil de perceber o erro. Bem, na terceira questão de português, você tem novamente uma questão de natureza semântica envolvida aqui. Então veja, tão barato que não conseguimos nem contratar uma holandesa de olhos azuis para este anúncio. Ele pedia que você analisasse a orientação semântica introduzida pelo vocábulo nem, pela conjunção nem. Aqui você poderia sentir o significado, né, tentando fazer uma substituição, talvez. Poderia dizer tão barato que não conseguimos sequer contratar e não conseguimos ao menos contratar uma holandesa de olhos azuis. Então, nós temos aqui essa sensação de aumento de intensidade, que se responde com a letra D, de dado. Bem, agora para fazer a quarta questão, eu vou chamar o Ari, né, Ari, você está aí? Pois é, Thaís, mais contentes com a FUVEST, hein? Puxa vida, gostei, viu? Parabéns, legal. Vamos lá, então, quarta questão, colocação pronominal. Falamos tanto a você sobre isso durante o ano, não é verdade? Próclise, mesóclise e ênclise. Note que nesse texto aqui aparece muito sabes-lo ou não mos esquece, modique, ensineslemou, quer dizer, enfim, uma série de colocações até engraçadíssimas em relação a isso. Qual é a intenção do autor? Sátira. Tendo tantas regrinhas de colocação pronominal, próclise, mesóclise ou ênclise, ele montou um texto que mostra bem esse aspecto, só na ideia do quê? De gozação, de brincadeira. Essa ideia se passa na questão A, alternativa A, portanto, que é a quarta questão de gramática. Satirizar a preocupação com o uso e a colocação das formas pronominais átonos. Legal? Acertou essa aí? Pessoal de Osasco, hein? Vamos ver? Legal, então. Thaís, agora é com você. Então, depois de observar que o Luiz Fernando Veríssimo está fazendo essa sátira, a FUVEST pediu de maneira inteligente que a gente consertasse, enfim, o erro de português que ele colocou aqui de propósito. Então, veja lá. Ensinar-me-lo-ias se o soubesses, mas não sabes o. É até difícil ler isso, não é? Então, o que nós temos que fazer para consertar é a contração dos dois pronomes oblíquos átonos, o me e o o, que não seria lo, no caso seria o. Então, nós teríamos ensinar-mo, né? Ensinar-mo-ias, porque o verbo está no futuro do pretérito, e como você sabe, verbo no futuro do pretérito ou do presente pede a mesóclise, que é a colocação do pronome átono no meio da forma verbal. Bem, isso, e teríamos que corrigir também a colocação pronominal no último o, porque aparece o fator de próclise, palavra negativa, que, então, portanto, vai atrair o pronome oblíquo, não o sabes. A resposta correta está na letra A. Ensinar-mo-ias
se o soubesses, mas não o sabes, tá? Essa é a forma correta, não estava difícil, né? Bem, a próxima questão diz assim, é a sexta questão, né? Bem cuidado como é, o livro apresenta alguns defeitos. Veja, existe uma pequena relação aqui de oposição. Existe subordinação e, ao mesmo tempo, oposição. Portanto, a relação que nós chamamos de concessão. Quer dizer, apesar de o livro ser bem cuidado, ele apresenta alguns defeitos. Nesse caso, começando a frase com o livro apresenta alguns defeitos, nós a continuaríamos sem perda de sentido, completando com a alternativa I. Ainda que, bem cuidado, ainda que é a locução conjuntiva também concessiva. Mesma coisa que apesar de que, embora, né? Também não era difícil, era? Bom, vamos ver a 27, a sétima questão, né? Sétima questão de português. Esta aqui envolve o uso da crase, quer dizer, a ocorrência da crase, perdão, né? E também o uso do verbo haver. Veja, chegar cedo à repartição. Claro está que esse a é a preposição a acrescida do artigo, uma vez que antecede uma palavra feminina, repartição. Então, ocorre crase, a com crase no primeiro espaço. Depois, lá há de estar outra vez. Há de estar é o verbo haver, um verbo auxiliar, não é? Portanto, é a forma com H. Há de estar outra vez o Horácio conversando a uma das portas. Então, novamente, a preposição a, porém, desta vez sem o acento grave, uma vez que é impossível a ocorrência de crase antes de um pronome indefinido, já que a crase se define exatamente por ser a junção da preposição a com o artigo definido a, né? Bem, continuando, quem continua aqui é o Ari. Então, o Ari vai falar do texto para você. Pois é, Thaís, o texto que vem a seguir será inspirado seguramente no Fabiano, que fala depois dos 50. Eu estou longe disso aí, nem sei como é que posso analisar. Em todo caso, diz o seguinte: quem tem 50 anos ou mais, como o Fabiano, compara-se aqui a um Ford Bigode, por exemplo, Ford 42, será que estou bem ou estou mal? Começa a analisar o carro, depois de 30 anos de uso, de 40 anos de uso. Até sátira também é ironia, ou seja, você vai envelhecendo tanto quanto o carro também envelhece. Ambos têm problemas. Então ele passa a usar o que aqui? Termos ligados ao aspecto médico e ao aspecto mecânico, como se nós fôssemos realmente um carro começando a enguiçar, não nós, evidentemente, certo? Dentro dessa figura que existe aqui no texto, a resposta que resta só seria resposta B. Então, a oitava questão sua de gramática tem como resposta B. Ironia, usando paralelamente termos de medicina e de mecânica. Vera de Mogi, matou a questão aí? Legal. Thaís, a bola é sua de novo. Tá bom. Então, vamos ver, continuando a falar sobre esse texto, né? Então, a FUVEST extraiu um trechinho do texto, bastante coloquial, né? E ele diz assim: aí, para conseguir ir segurando a barra, vou acatando os conselhos. Aí será corretamente substituído, de acordo com o seu sentido no texto, por... Veja, você teria que analisar o sentido, novamente a semântica aparecendo aqui, né? O sentido do aí no texto é o sentido de consequência, que depois que ele ouve todo o discurso do mecânico e o discurso do médico, ambos discursos relativamente herméticos, né? O que lhe resta fazer, né? Resta exatamente ir segurando a barra, né? Então, a consequência da ideia anterior é expressa aí por essa palavra aí. Isso está na letra D, tá? Portanto, a sua nona questão se responde pela letra D de dado. Questão número, a 10ª questão de gramática. Bem, aqui a questão de correlação dos tempos verbais. Considerando a necessidade de correlação entre tempos e modos verbais, assinale a alternativa em que ela foge às normas da língua escrita padrão. Isso nós aqui no Vestibulando trabalhamos bastante, você que acompanhou as nossas aulas, com certeza acertou essa questão, né? Então, a alternativa errada, ou seja, a certa aqui, é a que contém o erro, é a da letra E. Vamos ver. Não fora a coerção exercida pelos defensores do purismo linguístico, todos teremos liberdade de expressão? Não. A forma correta seria: todos teríamos liberdade de expressão. Porque a primeira forma do pretérito mais que perfeito
ocupa aí o mesmo lugar de um interfeito do subjuntivo. Tanto faz, né? Esta aqui, estilisticamente, é um pouco mais elaborada. Agora, o problema da correlação é que você não deveria usar o futuro do presente, mas o futuro do pretérito. Ari? Pois é, Thaís. A questão seguinte, seria a questão número 11, né? Você está no sofá, sentadinho, olha para o sofá. O sofá está tremendo. Mas tremendo o sofá aí? Uma sensação minha de ir para o sofá? Pois é, peguei uma ação própria de ser animado para um ser inanimado. E os óculos do papai? Reclamam de alguma coisa de você? Os óculos reclamando? Pois é, uma sensação do quê? Algo animado para ser inanimado, não é isso? Isso que é prosopopeia. É a atribuição de uma condição humana a algo não humano. Portanto, veja bem, quando diz assim, sinto o canto da noite na boca do vento, onde há também uma prosopopeia? A resposta é C. Está bem clara também essa aí, né? Uma talhada de melancia, um corte com seus alegres caroços, ou seja, caroço alegre não foi mastigado, deve ser isso. Legal? Thaís, volta para você. Bem, este pequeno texto aqui, vamos ler, o texto é bem curtinho, né? Não vai criar problema aqui pra gente. Folha, de todos os ditados envolvendo o seu nome, qual o que mais lhe agrada? Satã, o diabo ri por último. Folha, riu por último. Satã, se é por último, o verbo não pode vir no passado. Então veja só que diálogo interessante. Rejeitando a correção ao ditado, Satã mostra ter usado o presente do indicativo com o mesmo valor que tem em... Bem, aqui, pessoal, você tem que pensar em que situações você usa o presente do indicativo. Não só para falar de uma ação que está acontecendo no momento, mas de uma ação que acontece sempre e também para indicar os ditos sentenciosos ou as definições. Preste atenção que você, que é um estudante aplicado, conhece muito bem o teorema de Pitágoras, que aparece na letra D, né? No quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, né? Então, você tem aí uma definição, assim como o diabo pretendia fazer quando disse que o diabo ri por último. Quer dizer, diabo ri por último significa que isso daí é a definição dele, é um dito incontestável, assim como o teorema. E agora o Ari vai falar um pouquinho dos textos para vocês. Pois é, isso que é integração matemática e literatura, hein, tá vendo? Bom, o texto seguinte, questão número 13 da sua prova, fala do amor. Está apaixonado completamente, né? Estou percebendo, seus olhinhos estão brilhando. Pois é, muitas vezes você começa a ver esse amor tão grande, tão forte em você, em função de alguém, não é verdade? Até esse alguém que no fundo nem tem aquilo que você imagina, mas você sonha com aquilo. Então você passa a olhar para a pessoa e projeta todo esse amor dentro de você. E você passa a ver cada vez mais aquilo que você quer sentir, não é verdade? Assim fala do pavão, glória do pavão. Aí você percebe o quê? Espera um pouquinho, não há cores naquele pavão. Aquilo lá não há pigmentação, ou seja, são gotículas de água. Então espera um pouquinho, toda aquela beleza, a ilusão que me traz, muitas vezes é através disso. O amor também é assim, a projeção daquele a quem você ama, não é verdade? Diante disso vem a questão. Nas três considerações do texto, o cronista preserva como elemento comum a ideia de que a sensação de esplendor projeta-se além dos limites físicos. Então não é só aquilo que você vê, mas também aquilo que você sente, do que a motivou. Portanto, questão número 13, a resposta foi D. Essa você matou, que eu sei. Olhar apaixonado só pode matar. Legal? Tá. Comigo ainda, Thaís. Questão 14. Há três afirmações. Lembra-se? Pois bem, a primeira diz assim: o esplendor do pavão e da obra de arte implicam algum grau de ilusão. É a fantasia. Aliás, importante na nossa vida, não é verdade? Quem não sonhar, quem não se iludir também um pouquinho, não vive na realidade. E a obra de arte e o valor e a beleza do pavão em função disso, né? Essa projeção da ilusão. O ser que ama sente refletir-se em si mesmo um atributo do ser amado. Vimos agora com vocês isso. É a transferência desse amor. Pois bem, 1 e 2, para ganharmos um pouquinho de tempo, são as duas afirmativas corretas. A resposta, portanto, cairia para a alternativa B. 14, portanto, questão B. E a bola volta para Thaís. E a 15ª, novamente uma questão gramatical, né? Você deve fazer aqui concordância. Concordância verbal e uso do pronome relativo. Dessa forma,
impõe-se estimular as obras do metrô. E por que não impõe-se se são as obras? Okay. O fato é que o núcleo do sujeito aí é a forma verbal, né? Você tem um sujeito oracional, portanto, o verbo fica na terceira do singular. Equivale a dizer, desta forma, isto se impõe, tá? Quer dizer, estimular as obras do metrô, toda essa oração é que é o sujeito do verbo impor, daí ele permanecer no singular. Bem, impõe-se estimular as obras do metrô, uma solução não poluente, cuja eficácia supera a de outras modalidades de transporte. E aqui você se lembra que o pronome relativo cujo estabelece relação de posse entre o termo anterior e o posterior, além de introduzir uma oração adjetiva, né? Então você vê aqui a eficácia da solução não poluente. A relação de posse está estabelecida a partir do momento em que você usa o pronome cujo, no caso cuja, concordando com eficácia, concordando com o termo posterior. Resposta E, elefante. Bom, e a 16ª questão de gramática, baseada no texto, que não vou ler para você, né? Você se lembra, ela incide sobre o termo cardisplicente, um neologismo aí criado pelo autor, né? Uma nova palavra, e ele pergunta qual é o processo de formação dessa palavra. Isso está bem respondido na letra D, né? Uma criação de palavra pelo processo da composição. Vale dizer que é até aquele tipo de composição chamada aglutinação. Você se lembra que o que caracteriza a composição é a existência de 2 ou mais radicais numa mesma palavra, né? Então, quando uma palavra vai aumentando ou diminuindo de tamanho, você tem derivação com um único radical. Mais de um radical, você tem composição. Quando há perdas de natureza fonética ou morfológica, você tem aglutinação. É o que acontece aí, um cardisplicente, de cardes, né, coração, cardes, cordes e displicente. Bem, espero que você tenha tido um bom sucesso, espero que a gente possa ter colaborado um pouquinho com você durante esse ano, e eu me despeço por aqui, jogando para o Ari de novo. Pois é, continuando, falo justamente de cardisplicente, não é verdade? Você algum dia inventou alguma palavrinha na sua vida? Uma profissão, eu sei disso, todo mundo inventa quando não precisa inventar, não é verdade? Aqui então diz o seguinte, a questão número, Pedrinha, número 17, isso aí, né? 17, é. Mas se eu inventei, como é que não existe? Porque há contestação, né? Espera um pouquinho, que palavra que é essa, rapaz? Você inventou isso aí, diz o seguinte, pois é, se eu inventei, existe. O fato de ter inventado prova que ela existe, não é verdade? Aí vem a questão, segundo se deduz da fala espantada do amigo narrador, a língua para ele era um código aberto. Claro, por quê? Eu poderia criar o que eu bem entendesse. Com qual intenção? A ser enriquecido com contribuições pessoais. Isto é, se a língua é um código aberto, eu posso inventar aquilo que eu bem entender, com uma intenção muito importante, apenas enriquecer o vocabulário. Portanto, a questão 17, a alternativa é elefante. Matou tudo, parabéns, felicidades, boa sorte, tá? Até algum dia, e agora não é a Thaís, agora é o homem do século passado. Fabiano, é com você, Fabiano. Boa noite, obrado, Ari, o homem do século XX, não é? O homem da cibernética. A prova de literatura foi uma prova boa, até demais, né? Até demais, muito bem elaborada, com rigor metodológico, com rigor interior, muito bem feita, né? E talvez o excesso de rigor, de uma certa maneira, tenha até prejudicado alguns vestibulantes meio paraquedistas. 38, né? Nós temos aí na questão, aliás, 18 e 19, para a literatura, um texto do Saramago, a Blimunda peregrinando por Portugal à procura do seu Baltazar, não é? Então, B, nessa narrativa, o emprego predominante do imperfeito do indicativo visa o quê? Visa dar esse caráter contínuo mesmo, né? O imperfeito do indicativo tem essa função de imprimir uma continuidade de uma ação iniciada no passado, ou que vem até o presente, ou que foi continuada no passado. Em oposição ao perfeito, que tem a função de indicar uma ação pontual, né? Uma ação que começou e se acabou em dado momento. Então, a alternativa B para 18, apresentar a peregrinação de Blimunda como um fenômeno dinâmico e contínuo, tá? B, 18. A questão 19, novamente sobre esse texto do Saramago. Aos outros dons extraordinários de Blimunda, vem somar-se, no trecho citado, a capacidade de despertar inquietação, encantamento e atração erótica.
no âmbito do livro, esse magnetismo da personagem representa simbolicamente. Então veja que para a resolução da questão era necessária a leitura efetiva do texto, mas também a leitura do livro. Quem era Blimunda, né? As grandes atribuições fantásticas dela de enxergar o interior das pessoas, enxergar a energia interior, esse processo fantástico. E a alternativa C é que responderia com grande acerto essa questão 19. Sua fidelidade apaixonada e sua clareza quanto aos valores essenciais, né? Quer dizer, ela tinha uma iluminação de saber aquilo que é, na essência, e não na substância, aquilo que é, a verdade, a paz, a tranquilidade, o equilíbrio, a serenidade daquela pessoa que sabe o que é, né? E essa fidelidade apaixonada, a paixão, né, que transforma você numa pessoa transtornada, mas uma transformação daquele que viu a essência das coisas, e essa fidelidade ao seu grande amor, o Baltazar. A alternativa C da 19, certo? Depois, a questão 20 é uma questão de literatura, de cronologia literária, de história literária, muito importante, porque, afinal, não podemos apenas ficarmos atidos aos livros. De uma certa maneira, uma visão ampla, uma visão panorâmica da literatura é importante. E aqui a poesia romântica, de grande fecundidade, foi enfocada pelo examinador. Tomadas em conjunto, as obras de Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo e Castro Alves demonstraram que, no Brasil, a poesia romântica, né? Então vocês têm o nacionalismo indianista do Gonçalves Dias, o ultrarromantismo pessimista do mal do século do Álvares de Azevedo e a poesia social, de temática social, do Castro Alves, né? Abolicionista. A alternativa D de dado representa a melhor alternativa, aliás, a única correta. Refletiu as tendências ao intimismo e a morbidez, aliás, desculpe, Fabiano, letra B de bola, B de bola. Repercutiu com efeitos locais diferentes valores e tonalidades da literatura europeia, a dignidade do homem natural, a exacerbação das paixões e a crença em lutas libertárias. Então, 20 B de bola, corrigindo. A questão 21 textos do professor Bose, também referentes à cronologia literária e, mais do que isso, a um entendimento mais aprofundado da produção romanesca, da produção ficcional do Brasil no modernismo. E ele faz referências à primeira geração e à segunda geração do modernismo, a mudança que a postura dos autores teve da primeira para a segunda geração. Só em torno de 30 e depois, o Brasil histórico e concreto, isto é, contraditório e já não mais mítico, seria objeto preferencial de um romance neorrealista e de uma literatura abertamente política. Mas ao longo dos anos, propriamente modernistas, o Brasil é uma lenda sempre se fazendo. Ou seja, o que são os anos propriamente modernistas? São os anos da primeira geração, né? E os anos do Brasil neorrealista são os anos da segunda geração. A alternativa D de dado responde a essa questão. Se na fase modernista mais impetuosa, a personagem Macunaíma deu tom na subsequente, deu o nordestino de Graciliano Ramos e José Lins do Rego, certo? Então, Macunaíma, primeira geração, José Lins do Rego e o Graciliano Ramos, segunda geração, tá? A alternativa D de dado para a questão 11ª ou 1/10. Questão 22. Tematiza o ciúme. E o ciúme aparece em 2 livros que a FUVEST recomendou, né, cuja leitura prévia ela recomendou. Vocês têm Dom Casmurro e São Bernardo, né? Ciúmes de maneira distinta, né? de forma diferente, mas ciúmes. E era justamente para vocês detectarem a diferença do ciúme, ou como ele nos é mostrado. É certo que personagens muito bem delimitados, os 2 níveis de representação, e o leitor percebe de maneira clara o que é real e o que é deformação pelo ciúme. São Bernardo, em Dom Casmurro, justamente o que nos chama a atenção em Dom Casmurro, o charme do texto do Machado é esse tom unilateral e essa confusão, né? Onde está o ciúme e onde está a verdade? Onde está o ciúme e a verdade deformada pelo ciúme? Em Dom Casmurro não se detecta com clareza isso. Isso acontece em São Bernardo, letra A, né? Então, 22A. Depois, 23, novamente, em relação ao São Bernardo, em relação à construção do livro. E, de uma certa maneira, faz referência a também o próprio Dom Casmurro, e vocês poderiam também, de uma certa maneira, ter uma confusão. A 23 é o seguinte: costuma-se reconhecer que a obtenção de verossimilhança, capacidade de tornar a ficção semelhante à verdade, é a principal dificuldade artística inerente à composição de São Bernardo. Essa dificuldade decorre principalmente da distância que existe entre o narrador
e o seu projeto, né? E a sua empreitada, a sua empresa, o que ele quer fazer. Ele, profundamente abrutalhado, né? Profundamente voltado para as coisas práticas, não tem a capacidade teórica, a capacidade efetiva de construir um texto. É isso, né? Então, é a condição do narrador, ou do pretenso narrador, e a sua pretensão, a sua empresa pretendida, o que ele quer fazer. É a alternativa E, né? Da distância que há entre a brutalidade do narrador-personagem e a sofisticação da narrativa, né? Letra E. O mesmo não consegue, por exemplo, o Bentinho, mas o Bentinho não consegue porque ele não consegue escrever, porque ele não conseguiu reconstruir o seu passado. Tá? Agora, o Paulo Honório não. O Paulo Honório não consegue reconstruir o seu passado porque ele não consegue escrever, né? Quer dizer, a distância entre a essência do narrador, quer dizer, as suas atribuições e a sua empreitada, que está acima das suas possibilidades. A alternativa E para 23E. 24. Né? 24 é uma questão de Memórias de um Sargento de Milícias, em que se descreve o professor do Leonardo, né? O professor particular do Leonardo, que lhe dava bolos, batia no Leonardo, e o Leonardo fazendo as suas estripulias. Não vou ler o texto, um pouco longo, apenas o cabeçalho da pergunta. Observando-se nesse trecho os elementos descritivos, o vocabulário e especialmente a lógica da exposição, verifica-se que a posição do narrador frente aos fatos narrados caracteriza-se pela atitude, e aí também, como é um texto pedido pela FUVEST, um livro, também um conhecimento total do livro, né? A vontade, essa digamos, posição não tão crítica, essa posição mais ou menos de apresentar ironicamente, de apresentar comicamente as várias situações do Brasil do início do século, nos levariam a apontar a alternativa C, não é? Cômico-irônica com abstenção de juízo moral de valor. Não é? Quer dizer, o Manuel Antônio de Almeida não tem a pretensão, não é, de fazer uma análise profunda, ou pelo menos de exprimir definitivamente um juízo de valor. É justamente essa vontade, essa tentativa de mostrar situações cômicas, situações até um tanto quanto irônicas, e retratar, sem grandes pretensões, uma dada realidade, aquela do Brasil do começo do século XIX. 24, letra C. 25. Romanceiro da Inconfidência, né? Mistura de imaginação, fatos históricos, erudição, capacidade criativa. E é isso justamente que a FUVEST pede. Como o próprio título indica, do Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meirelles, os romances, quer dizer, são os pequenos poemas, têm como referência nuclear a frustrada rebelião na Vila Rica do século XVIII. No entanto, deve-se reconhecer que, claro, letra D de dado, a matéria histórica tanto alimenta a expressão poética no desenvolvimento dos fatos centrais, quanto motiva o lirismo reflexivo. Ou seja, ela tanto intensifica os aspectos históricos através dos seus conhecimentos, da sua erudição e da sua capacidade criativa, quanto esses fatos históricos são instrumentos para ela voar, não é? Para ela sair da realidade e criar liricamente. É o que ele diz, não é? E colocar o lirismo reflexivo. Nós temos várias passagens reflexivas, várias passagens em que ela reflete sobre a condição do homem, sobre a ambição, sobre a função do dinheiro, sobre o conceito de liberdade, ou seja, várias passagens reflexivas. Então, há passagens líricas, lírico-amorosas, lírico-poéticas e lírico-reflexivas. Ou seja, os fatos históricos dão base para isso, dão base para a criatividade da autora e também para que ela transmita pensamentos reflexivos, passagens reflexivas. Passagens reflexivas, dedicado na questão 25, português, literatura, Cecília Meirelles. E a última questão de português vai basear-se no belo conto, né? Campo Geral, do livro Manuelzão e Miguelim. Considere atentamente as seguintes afirmações sobre a novela Campo Geral, Miguelim de Guimarães Rosa. Primeiro, a sabedoria precoce do pequeno dito é decisiva para o aprendizado de Miguelim, seja nas experiências imediatas do cotidiano, seja na investigação do valor e do sentido profundo dessas experiências. É verdade, não é? O dito, apesar de ser o irmão mais novo do Miguelim, não é? Tinha uma precocidade em relação à vida. Talvez ele conhecesse melhor a sintaxe, a lógica da existência. E essa experiência precoce foi muito importante para o Miguelim, tanto do ponto de vista prático, do cotidiano, nas ações, de você suportar o cotidiano. O Miguelim dizia, você tem que ser, o dito dizia, você tem que ser feliz, da análise feliz, sempre procurar a felicidade nos poucos momentos, né? Nos vários momentos da sua vida, a felicidade, né? Ser feliz, doente e feliz.
Ou seja, a experiência do dito é um ponto, uma base importante para a relação do Miguelin com os fatos cotidianos e com o próprio aprendizado teórico, abstrato da realidade. E a base abstrata que essa experiência vai dar a ele para o futuro, né? Para o futuro. Então a experiência do dito é importante ao Miguelin na prática e na teoria, no cotidiano e na base teórica que ele vai usar para conhecer melhor a vida. Primeiro está certo, correto. 2. Por meio da personagem Miguelin, o autor nos mostra que a vida rústica do sertanejo é pobre como experiência, o que pode ser compensado pela imaginação poética de quem sabe desligar-se daquela vida. Não, não. As experiências, tanto para o Miguelin como para o dito, são fundamentais, né? São importantes. E enriquece a vida. Justamente, a grande verdade do conto é a descoberta do mundo por uma criança. A descoberta do mundo por uma criança, e essa descoberta é feita basicamente no sertão, no Mutum. Então, as várias experiências servem para fazer a personalidade, fazer o Miguelin crescer. O Miguelin cresce com as experiências, cresce com aquilo que ele vê no Mutum, no sertão. Portanto, as experiências práticas, cotidianas, são importantes. Não é uma realidade rústica. É rústica, mas no sentido de que não existem meios materiais, não é? Da pobreza dos meios materiais. Mas, apesar disso, as experiências são importantes para o Miguelin. E a terceira, então a 2 está errada. A terceira, no momento final da narrativa, é em sentido literal e simbólico que o novo mundo se revela para Miguelin. Mundo que também se abre para uma vida de nova experiência. A ida do Miguelin para a cidade com o médico Zé Lourenço, né, vai imprimir uma nova realidade e um mundo que se abre de novas experiências. Tanto é que ele vai curar a miopia dele com os óculos. Uma nova visão da realidade é a ida para a cidade, um outro espaço, o espaço da maturidade, da quebra com o aconchego do lar, a quebra da relação placentária entre ele e o seu mundo do Mutum. A alternativa A responde à questão 26. Letra A 1 e a 3 são corretas. Espero que vocês tenham ido bem, tá? Terminamos aqui português. Kátia, com vocês. Vamos lá? Obrigada, Fabiano. Confira agora o gabarito das questões de português. Você já sabe, né? Na primeira coluna vertical vão aparecer as alternativas corretas. E nas colunas seguintes, o número da questão correspondente, dependendo da cor da prova que você fez. Vamos lá? Até agora, nossos professores resolveram as questões de inglês e português. Se você perdeu alguma resposta, não se desespere. No final do programa, vamos apresentar o gabarito completo dessa primeira prova da primeira fase da FUVEST 96. A equipe do Vestibulando está torcendo por você. Esperamos que você já tenha somado muitos pontos. Nós vamos para mais um rápido intervalo. É hora de você dar aquela relaxadinha. Voltamos já já. FUVEST 96. Apoio. Continuarmos a correção, vamos lembrar que estamos dando o gabarito de cada questão da seguinte forma. Após a correção, aparece no seu vídeo a alternativa correta e o número da questão que ela ocupa na sua prova, dependendo da cor. Vamos então para a correção das questões de Química, com Cacá e Mané. O primeiro é o Cacá. Olá pessoal, tudo bem? Então estamos aí com mais uma prova da FUVEST, uma prova pesada, densa. Não vamos dizer que ela foi excessivamente difícil, mas você deve ter saído cansado dessa prova. Esse conjunto de questões, conjunto de testes, né, varreu praticamente toda a química e quase a gente não encontra uma questão assim imediata. Uma ou outra é que você pode resolver diretamente. O resto tem que sentar, pensar, tentar fazer as coisas, fazer contas, etc. Então vamos à nossa primeira questão. A primeira questão nossa refere-se às esculturas de Rodin, recentemente expostas em São Paulo, e diz que elas eram feitas de bronze
ou de mármore. E quer saber quais são os principais componentes desses materiais. Então vejam o nosso primeiro visual. Aí nessa nossa primeira questão, o bronze é uma liga de cobre e estanho, e o mármore tem como principal componente o carbonato de cálcio, né? O carbonato de cálcio é o principal componente do mármore. Uma questão que você poderia ter pensado em resolver também, partindo do ponto de vista de que o mármore é um material bem conhecido, quer dizer, o calcário, o mármore são exatamente formados por esse carbonato de cálcio. A partir daí você pode tentar eliminar. Vamos à segunda questão com o Mané, então. E aí, amiguinho, tudo bem? Como é que foram na prova? Viu o que o Cacá falou, né? Não foi uma prova fácil, não. Foi uma prova difícil mesmo. Não foi brincadeira. E a questão 2 de química era aquela que falava do silício e do hidrogênio. Lembra? Ele falava que num composto tinha silício e hidrogênio na proporção de 3 gramas de hidrogênio para 28 de silício. Podia te atrapalhar ali o fato de ele ter falado que produziu H2. Como é que faz esse negócio de achar a fórmula? Você tinha silício e hidrogênio, divide a porcentagem ou a massa dada pela massa atômica. Então, veja lá, como é que vai ser o visual? Eu tenho 28 gramas de silício combinados com 3 gramas de hidrogênio. Divide pela massa atômica, 28, expressa em gramas, divide pela massa atômica, expressa em gramas. Você vai achar o quê? O número de mols. Então seria 1 mol de silício para 3 mols de hidrogênio. Então a fórmula seria SiH3. Na resposta, ele perguntava, no composto original, quantos átomos de hidrogênio, né, se encontram combinado com um de... Então a resposta 3. E a alternativa era C de cebola. Tá bom? Com o Cacá agora. E você tem aí na resposta C3, a diferença era você não se confundir com o H2, né? O H2 lá do final, quer dizer, é o H que está combinado com ele no composto, tá bom? Agora com cá. Tudo bem. Então, pessoal, essa nossa terceira questão estava querendo distinguir uma solução de ácido sulfúrico de uma solução de ácido clorídrico. Eu tenho 2 soluções. E o examinador propõe alguns itens. Veja, por exemplo, ele fala, num dos itens aí, gotas de fenolftaleína. Não dá para distinguir ácido clorídrico e ácido sulfúrico a partir de fenolftaleína. Esse indicador, ele permanece incolor em ambas as soluções. Colocar carbonato de sódio. Ora, os carbonatos reagem com ácidos, desprendendo gás carbônico, etc. Coisa bem conhecida. Também não dá para você fazer a distinção. Colocar um pouco de raspas de magnésio. Ora, o magnésio é um metal alcalino terroso, muito reativo, e que, portanto, é capaz de deslocar hidrogênio dos 2 ácidos. Não dá para você saber exatamente quem é quem. Uma das alternativas diz que um pouco de solução de hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio reage com ambos os meios ácidos, né? E formando os sais correspondentes. E o que sobra é a letra B, que é uma solução aquosa de nitrato de bário, porque pode ser que um dos sais seja solúvel e o outro não. Na verdade, o sulfato de bário é insolúvel em água, enquanto que o cloreto de bário é solúvel em água. Num caso haveria precipitação e no outro não, claro? Então, dessa maneira, você pode pensar da seguinte forma, você vai eliminando as alternativas e o único caso que sobra nesse meio todo é a possibilidade de formar um precipitado. Tudo bem? A nossa alternativa, portanto, desse teste é a letra B. Vamos dar uma olhada no nosso visual, então. Aí, no caso HCl, quem equacionou com nitrato de bário, haveria esse tipo de reação possível com formação do sal solúvel. E no caso ácido sulfúrico com nitrato de bário, haveria, portanto, um precipitado de sulfato de bário mais a formação do ácido nítrico. É um teste, portanto, que você pode resolver equacionando, mas que, na verdade, você pode eliminar as alternativas e chegar a alguma coisa que é a sua resposta de letra B nesse exercício. Vamos à próxima questão com o Mané. Pois é, moçada, e a questão 4, ela quer a da tabela, né? Você tinha uma tabela que relacionava água oxigenada, iodeto e H+. Água oxigenada, lembra dessa questão? Tinha uma tabela de velocidade. O cara dava as concentrações molares de H2O2, iodeto e H+, e falava do tempo que demorava para a reação se completar. Uma reação bonitinha, feita em laboratório, uma gracinha. Bom, e tem que comparar uma alternativa com a outra, não precisa fazer conta. Tem de comparar uma alternativa com a outra, né?
Você via lá, na tabela, tinha 3 colunas, né? Que era uma para água oxigenada, uma para o iodeto e uma para o H+. Está sem a prova aí, mas eu estou te lembrando, tá? 3 coluninhas, depois tinha a quarta do tempo. Então você tinha que perceber que naquelas coluninhas, você tinha que pegar 2 coluninhas em que as concentrações se mantinham constantes. Lembra disso? Eu pegava 2 coluninhas em que a concentração de 2 deles se mantinham constantes. 2 deles. Aí você via o que sobrava em relação ao tempo. Se o tempo variava, quando variava aquela, dependia dessa tal. Se o tempo não variava, não dependia. Então eu tinha que pegar um par de equações onde 2 repetem, tá? Então veja o visual, o que você teria que fazer na prova. Se você pegasse a 1 e a 2, você ia ver que H+, e menos permaneciam constantes. Na 1 e na 2, havia H+, e menos constantes. E variava H2O2. Muito bem, variava H2O2 e variava o tempo. Então, a velocidade da reação dependia de H2O2. Se eu comparasse 1 e 3, eu veria que H2O2 e menos eram constantes. E variava H+. Mas não variava o tempo. Percebeu ou não? Na comparação de 1 com 4, H2O2 e H+ ficavam constantes, variava em menos. E variava o tempo. Então, não variava o tempo quando H2 e 2 eram constantes e variava H+. Consequentemente, a concentração de H+ não influencia na velocidade. Então a velocidade não depende de H+, depende de H2O2 e I-. Veja bem, eu sei que você está sem a tabela aí, né? Então fica difícil. Mas a ideia era comparar 2 medidas, né? Pegando 2 constantes. E a resposta da quarta questão de química era a resposta A de abóbora. O Kaká faz F5. Pois não, Mané. Quinta questão, uma questão de orgânica. Na verdade, uma questão relativamente fácil. Olha por quê. São apresentadas 3 estruturas e diz o nosso texto que são compostos obtidos a partir de uma reação de adição. Nas 3 estruturas, você vai notar em comum a presença dos 2 carbonos ligados por dupla. Se são compostos provenientes de uma adição, é porque eles eram anteriormente, ou ele era, né, anteriormente, mais insaturado do que está agora. Portanto, antes, entre os 2 carbonos, existia uma ligação tripla. Lembrando, então, como eu tenho em comum nos 3 produtos 2 carbonos ligados por dupla, antes, no composto inicial, antes das adições, havia uma insaturação mais acentuada, que é a presença de uma ligação tripla. Consequentemente, com 2 carbonos de tripla ligação, você corre as suas alternativas e encontra o etino. Portanto, na quinta questão, a sua alternativa é a letra C, etino. Vamos ao Mané, então. Muito legal, amiguinho, muito legal a questão 6, radioatividade. Você lembra como é que era a questão? Você percebia o seguinte, a massa se reduzia a 1,16. A 1,16. Então, o que é meia-vida? É o tempo que demora para desintegrar metade da amostra. Tempo que demora para desintegrar metade da amostra. Então eu parto de 1 e tenho que chegar em 1,16. Olha o visual. Olha só. Parto de 1, meia-vida cai para metade. Meia-vida cai para metade da metade, 1/4. Meia-vida metade de 1/4, 1/8. Meia-vida metade de 1/8, 1/16. Ora, chegou no que eu queria, a relação de 1 para 16 que era dado no problema. 1 para 16. Então rolaram quantos períodos? 1, 2, 3, 4. Rolaram 4 períodos de meia-vida. Portanto, 4 vezes o valor da meia-vida, que dá essa conta. 2,29 vezes 10 à quarta anos. Isso você encontrava na alternativa D, D de demência, né? 2,29, 10 à quarta. O que precisava saber, cara? Precisava saber que meia-vida é o tempo que demora para desintegrar metade da amostra. Você chegava a 1,16, então você partia de 1, meio, 1/4, 1/8, 1,16. Kaká. Pois não, Mané. Então, 7ª questão de química, pessoal. Uma questão envolvendo a parte de gases, né? Ele dava, numa tabela, uma série de informações sobre as condições de pressão, temperatura na Terra e em Vênus, dava a porcentagem de nitrogênio nas atmosferas e queria saber a razão entre os números de moléculas. Veja o nosso visual. Aí, nós temos, nas condições de Vênus, 100 atmosferas, 4% de nitrogênio, portanto, em cada 100 litros, 4 litros,
o número de mols em Vênus, D nitrogênio, claro, R temperatura Kelvin. Estou aplicando PV-NRT 2 vezes. Na Terra, uma atmosfera, 80% de nitrogênio num determinado volume, o número de mols presentes aqui, estou pensando em 100 litros num caso ou em outro, certo? 4 litros aqui, 80 litros aqui. E a temperatura que foi citada é 300 Kelvin. Divido membro a membro, acho a razão entre os números de mols. Não se esqueçam que a razão entre os números de mols de nitrogênio em Vênus e na Terra é a própria razão entre os números de moléculas. Portanto, se eu tenho a razão entre os dois números de mols, eu tenho imediatamente a própria razão entre os números de moléculas. Vamos então ao Mané. Pois é, amiguinho. E o que pinta agora aqui? Cálculo estequiométrico, né? Não podia deixar de cair cálculo estequiométrico, caíram duas. Então, na questão 8, ele dava aquele negócio dos resíduos industriais, que contém sulfetos, não pode ser jogado no rio. Então, a gente fazia a oxidação de sulfeto a sulfato, e ele perguntava quantos quilos de peróxido de hidrogênio. O que é isso aí? Água oxigenada. Você lembrou disso? Tomara, né? Água oxigenada. Para reagir com o sulfeto de sódio. Então, era um cálculo estequiométrico aquele bonitinho. Como é que você faz? Escreve a equação, marca o dado e pedido, monta a proporção. A dificuldade talvez fosse montar a equação. Essa reação, vamos ver o visual. Se comia um pouco de tempo, porque você tinha primeiro que fazer sulfeto mais H2O2 para dar o sulfato e a água, e depois colocar o sódio. Essa reação te comeu um pouco de tempo, sim, tá? A proporção de reação é 1:4 em termos de mols. Então eu faria 117 está para uma massa M, assim como 78, que é a massa molar do Na2S, que ele não dava, né? Dava massa molar dos átomos, tinha que fazer as contas. Então faz a proporção. 78 gramas, que é a massa molar, massa de 1 mol, reage com 4 mols. 4 vezes 34. 34 é a massa molar do H2O2. Faz a conta, blup, blup, e vai dar 204 quilos de água oxigenada. Então aí tinha duas coisas. Você precisava lembrar que peróxido de hidrogênio é água oxigenada, H2O2, tá? E a outra coisa era você fazer a reaçãozinha, colocar o sódio. Essa questão te deu um pouco de tempo. A alternativa é D de dado. Próxima, Cacá. A nona questão. Essa nona questão envolve indicadores e cálculo de pH. Diz o texto que nós temos uma solução de concentração 1 vezes 10 a menos 6 mol por litro. E uma outra, 2,5, 10 a menos 8. Quer dizer, não é bem que temos essas soluções. São indicações de que em soluções desse tipo, o azul de bromotimol fica amarelo em soluções de concentração hidrogeniônica maior que 1, 10 a menos 6. E que ele fica azul em concentrações menores do que 2,5 vezes 10 a menos 8. E aí ele me dá 3 pHs. Me dá o pH do suco de tomate, da água de chuva e da água do mar e quer saber a cor do indicador. Então, vamos ao nosso visual. Aí você tem aqui concentração de H+, 1, 10 a menos 6, portanto, seu pH é igual a 6. Concentração de H+, 2,5, 10 a menos 8. Com o auxílio do log de 2,5 que o examinador deu, você calcula direto o pH 7,6. Para pH menor que 6, cor amarela. Para pH maior que 7,6, a cor é azul. Aí você tem dos 3 pH, você sabe que é amarela, amarela e azul. A sua alternativa, portanto, é a letra B de bola. Veja uma questão interessante, que você tem que trabalhar um pouco com o cálculo do pH e depois saber como é que funciona a cor desse indicador dentro daqueles pHs. Uma questão muito bonita, por sinal. Então vamos ao Mané. É uma questão bonitinha, azul e amarela, né? Azul e amarela, bonitinho. Então a questão 10 é uma questão que fala sobre trabalho em laboratório. Aí o amiguinho que não tenha feito laboratório vai ficar um pouco prejudicado. Quem fez laboratório vai lembrar, por exemplo, que não se deve jogar o quê? A água no ácido. Por quê? Porque é uma reação altamente exotérmica. A água pinta lá e pula na sua cara. Isso é uma coisa que o cara tinha que ver no laboratório. A segunda, descartar sobras de sódio jogando na pia. O sódio reage violentamente com a água, até explode. Pá, o sódio voltava de volta para você. Aquecer um becker contendo álcool. Bom, isso não faz nem em casa, né? Você vai botar uma panela com álcool e aquecer embaixo, pelo amor de Deus, aquecer o vapor quente e acender o álcool, né? Não pode também. A D e a E era um banho-maria para destilar tolueno. Mas o ponto de ebulição do tolueno é 111. E banho-maria já dá 100.
Então você não vai conseguir alcançar. Na alternativa E, você vai usar um banho de glicerina, não é um banho-maria, um banho de glicerina, que o ponto de ebulição é 290. Para fundir ácido benzoico, o ponto de fusão é 112. Então eu tenho que usar no banho uma temperatura maior do que aquela que eu vou trabalhar, senão não dá. Então a alternativa é E. Alternativa E, na 10ª questão de química. E vem aí a 11 do Cacá. Então, a 11ª questão é uma questão de termoquímica de aplicação da lei de Hess, questão tradicional. Foram apresentadas 3 equações e foi pedida uma outra. Você tem que montar, através das 3 equações fornecidas, aquilo que ele está querendo. Vamos ao nosso visual. Aquela reação em que você está formando a água, para que você possa ter o hidrogênio, você vai ter que então pegar esta equação fornecida, formação da água, inverter essa equação e multiplicar por 4. Inverter para você poder conseguir o hidrogênio no segundo membro. Vezes 4, porque você precisa de 4 mols de hidrogênio. Esta equação, que é a equação de combustão do C6H6, é uma equação que ela vai ter que ser invertida também, para que você possa ter esse composto do lado direito da equação. E, finalmente, C6H14, você vai manter esta equação, já que você precisa de 1 mol desse composto no primeiro membro e ele já aparece diretamente no primeiro membro. Portanto, uma questão tradicional de aplicação da lei de Hess, você tem, então, menos 249 kJ. Isso significa que a sua alternativa aí é a letra B de bola. Essa é uma questão, acho que os alunos não devem ter encontrado grande novidade. É simplesmente um manejo das equações em termoquímica. Mané, próxima. Legal, Cacá, legal. A questão 12 é uma questão que você fazer sem olhar a questão é difícil, mas era aquela que você tinha as 4 equações de ionização dos ácidos e as respectivas constantes de ionização. Lembra, quanto maior o KI, mais forte o ácido. Quanto maior o KI, mais forte o ácido. Essa é a manha para resolver a questão. Então o ácido mais forte era o que tinha o maior KI. Então aí ele dava 3 reações e perguntava qual estava mais deslocada para a direita. Então, pela constante de ionização, você falava, quanto maior o KI, mais forte o ácido. E em função disso, você ia comparando as reações, olhando para o que ele deu. Veja o visual? Talvez te ajude. O HCOOH, por curiosidade, o ácido fórmico, era aquele que tinha a maior constante na prova. A maior constante na prova. Mais forte que o HCN, que era uma das menores, né? Na reação 2, você comparava o álcool com o ácido acético. O álcool tem uma constante menor que o ácido acético, não rolava a segunda. A terceira, o álcool tem uma constante menor que o HCN, também não rolava a terceira. Então, daquelas 3 reações que ele te dava, a reação que acontecia melhor era 1. Por quê? Você tinha que ver pela constante de ionização, que era dada, quanto maior o KI, mais forte o ácido. E comparava o ácido do primeiro membro da esquerda com o ácido do segundo membro da direita. Tá bom? E a resposta, a alternativa era A de abóbora. Né, Cacá? Tudo bem, Mané. Próxima questão nossa, 13ª questão. Foram dadas em 2 temperaturas a solubilidade da sacarose em cada 100 gramas de água. E depois ele pergunta o seguinte: se nós resfriarmos 160 gramas de solução aquosa, queremos saber quanto vai se depositar. Vamos dar uma olhada no nosso esquema. Numa temperatura maior, 220 gramas de sacarose soluto se dissolve em 100 gramas de água solvente, formando 320 gramas de solução. Então, 160 tem uma massa X, 110 gramas dissolvidos. A 0 graus, 180 se dissolve em 100, dando 280. E você tem 50 gramas de água. Então, sabendo que você tem 50 gramas, você acha a massa correspondente. Então, você tem aqui 90 gramas disso. Eu sei que eu tenho 50 gramas de água, porque eu sei aqui desses 160 gramas da solução e os 110 gramas de açúcar. Faço a diferença entre aquilo que se dissolveria e aquilo que se dissolve agora e acho os 20 gramas. Portanto, nesse nosso teste aí, a alternativa é A. Existe outra maneira de fazer, calculando a massa de água na primeira solução, etc. Mas essa solução que eu dei, acho, é mais rápida, mais direta. Vamos ao Mané, então. Pois é, e aquele negócio que a gente sempre falou para vocês, né? Cálculo estequiométrico e equilíbrio químico não pode deixar de cair.
E aqui uma questãozinha bonitinha de equilíbrio químico, você lembra? Ele dava na prova aquela reação do dímero e do monômero, que a gente fez um monte de vezes, né? N2O4 para NO2. Lembra dessa questão? Então dava uma série de dados que você jogava no quadrinho. Por que que tinha que usar o quadrinho aí, amiguinho? Ou por quê? Porque você não tinha os dados completos do equilíbrio. Quando você não tem os dados completos do equilíbrio, você usa o quadrinho. Veja como é que fica o quadrinho. N2O4 para NO2. Início, reação, equilíbrio. No início ele te dava o quê? 1,50 mol de N2O4 e o recipiente era de 2 litros. Ele dava o inicial em mols e dava o equilíbrio em mols por litro, em molaridade. Então, amiguinho, isso aqui foi uma coisa meio, né, assim, ele dava mol aqui e dava molaridade aqui. Então eu tinha que passar essa molaridade no começo, 1,50 dividido por 2. Bom, o inicial era isso que era dado, o inicial e isso aqui. O início menos o que reage dá o equilíbrio, o início mais o que aparece dá o equilíbrio. Então se tinha 0 aqui, 0 mais alguma coisa dá isso, isso vem para cá. Se 2 mols está para 1 mol, atenção, se 2 mols está para 1 mol, isso está para X. Isso menos isso vai dar a quantidade no equilíbrio de N2O4. A constante de equilíbrio é produto sobre reagentes. Produto sobre reagentes elevado ao expoente. Aí faz a conta e dá 5 vezes 10. Não esqueça o expoente. 5 vezes 10 a menos 3. E 5, 10 a menos 3 estava contida na alternativa C de cebola. Um comentário rapidinho aqui, quer dizer, dependendo de como você encaminha essas contas, tá certo? Você pode chegar no momento em confundir com a alternativa B de bola, que é 4,8, ou com a alternativa D, que é 5,2. Os dados estão muito próximos, entendeu? Então, nas aproximações, ou na maneira que você fizer o problema, dividir por 2 antes ou depois, você pode ter encontrado o problema aí. Isso é uma coisa para pensar melhor na hora de bolar a questão. Tá bom? Cacá, próxima. Então, pessoal, a próxima questão, 15ª questão de química, é dada uma fórmula C3H5Cl e nós queremos saber quantos isômeros existem. E o nosso examinador até já avisa, eu quero isômeros estruturais e também quero isômeros geométricos. O que você tem que fazer? Pegar essa fórmula e abrir as várias possibilidades. Vamos então ao nosso visual. Aí, 3 carbonos, 5 hidrogênios e 1 cloro. Primeira estrutura que eu posso obter. E veja, este carbono, ele está ligado a hidrogênio e cloro, esse outro está ligado a hidrogênio e a CH3. Portanto, nos 2 carbonos, os grupos ligados são diferentes. Isso abre a possibilidade de isômeros geométricos, cis e trans. Cloro no segundo carbono, diferente do caso anterior, isomeria de posição agora, e cloro no terceiro carbono. Não existem outros isômeros geométricos aqui porque está bloqueada a condição da isomeria geométrica pela repetição de hidrogênio aqui. E há uma outra possibilidade, que é o ciclo. Você abre, portanto, cloro ciclopropano e aqui você vai ter um cloro e um hidrogênio ligados a esse carbono. Não há isomeria geométrica nesse caso, portanto, 1, 2, 3, 4, 5 isômeros. A sua alternativa é a letra B. Uma questão que tem uma certa dificuldade, porque envolve isomeria geométrica. Mas, por outro lado, não é uma coisa tão complicada como achar 8, 10 isômeros dentro de um composto. Uma questão até bem razoável de química orgânica na parte de isomeria. Mas, né, vamos à próxima. E depois de química orgânica vem o quê? Vem química orgânica de novo, né? Então, aquela questão em que você tinha o benzeno, aí o carinha dava lá, flechinha, a nitração, aí dava um benzeno com NO2 em cima, com nitro em cima, BX, e depois dava anilina, o benzeno com NH2 em cima. E ele falava o quê? O que representa A, B e X, lembra disso? Então, o A é muito fácil. Vamos no visual? Então, você tem lá o benzeno, que com A faz uma nitração. Opa, pera um pouquinho. Com A faz uma nitração. Nitração é reação com ácido nítrico, né? HONO2. O HO pega o H daqui, né? H com OH da água. E entra o NO2. Nitração, tá? Então, a primeira é HNO3. Aí você via que podia ser bola e C. B e C. Colocando B, vai dar NH2. Ora, você vai de NO2 para NH2. Foi o que mudou aqui, correto ou não? Então, o que está entrando? Está entrando hidrogênio, está saindo oxigênio.
Está entrando H. Ah, é verdade, cara. Aqui tinha O, aqui tinha H. Então está entrando hidrogênio. Bom, quando entra hidrogênio é uma redução. Então seria ácido nítrico, hidrogênio e redução. Mas também eu posso calcular o NOx aqui. O N dá mais 3 aqui, o N dá menos 3 aqui. Há uma diminuição do NOx, portanto uma redução. Qual seria a resposta? Ácido nítrico, hidrogênio e redução. Qual a alternativa? B de bola. Cacá? Pois não. Próxima questão envolvendo eletroquímica. Foi dada uma reação. Foi escrita uma reação aí, onde o cátion prata, em presença de zinco metálico, torna-se agora prata metálica e forma-se também cátion zinco. Ou seja, você percebe que o cátion prata passa de +1 a 0, sofrendo redução. E que o zinco passa de 0 a +2, sofrendo oxidação. Vamos ao nosso visual. Logo você percebe pela reação que o cátion prata oxida o zinco metálico nessa reação. Ora, se o cátion prata oxida o zinco, ele, cátion prata, sofre redução. Portanto, o potencial de redução do par Ag mais Ag0 tem que ser maior do que o potencial de redução do par cátion zinco, zinco metálico. Uma questão, portanto, bastante tranquila dentro da eletroquímica. A nossa alternativa aí é a letra A. Letra A, então, da questão 17. Mané fala próxima. E agora é daquelas questõezinhas que faz um monte de regra de 3 para chegar na resposta. Então ele falava a dosagem de etanol no sangue de um indivíduo. Aquela análise lá de quanto álcool o cara bebeu, essas coisas todas, né? Então ele dava... Você lembra dessa questão, né? Então, vamos direto para o visual. Dizia o problema que você tinha 0,08 gramas de etanol em 100 ml de sangue. Era dado. Então o cara dizia o seguinte, supondo que o volume do sangue seja 6 litros. Então se você tinha essa massa em 100 ml, em 6 litros, ou seja, em 6 mil mililitros, daria X. Corresponderia a essa massa de etanol nos 6 litros de sangue. Mas também dizia outro dado, que 12% do álcool estava no sangue. Só 12% estava no sangue. Então 4,8 era 12%. Qual foi o total de álcool que você ingeriu? Então 100%, ia dar 40 gramas. E vai por aí afora. Vamos passar para volume agora. Pela densidade, 0,8 gramas para 1 mililitro. Aqueles 40 gramas, Z, vai dar 50 mililitros. Aí dizia mais uma coisa ainda, lá embaixo, que a porcentagem aproximada em volume de etanol na bebida era 50%. Então tinha que fazer mais uma regra de 3. E dizia que uma dose era 20 ml. Uma dose 20 ml, 100 ml T. Vai dar 5 doses. Então, veja.